No dia seguinte, os dois seguem caminhando lado a lado, em silêncio, até que a garota quebra o clima. Ela olha para ele de canto e pergunta: Você realmente não se lembra de nada? Nem de como entrou no caos, nem das memórias da Grande Terra? Ele pensa por um segundo e responde que é mais ou menos isso, que as lembranças simplesmente não estão lá. Ela solta um suspiro curto e então diz algo inesperado: Sinceramente, eu tenho inveja de você. Ele franja a testa na hora. Inveja? De amnésia? Ela dá um meio sorriso, mas não um sorriso feliz. Se você soubesse, a maioria das pessoas aqui também teria inveja. Ele estranha ainda mais. Então ele pergunta, quase sem pensar: mas se é tão óbvio, como você veio parar aqui? No mesmo instante, o rosto muda completamente. Ela encara ele e diz: Quando você descobrir a resposta para essa pergunta, vai se arrepender profundamente de tê-la feito. E não fala mais nada. Eles retomam o caminho. Pouco depois, o castelo de Gorgon finalmente está à vista. A garota comenta, quase aliviada: Chegamos. Isso já conta como uma cidade. Jai observa o local com atenção, até que algo chama sua atenção. Ao lado de fora da estrutura, uma construção que ele a conhece muito bem. Aquilo ali não parece uma arena de invocação? A mesma do primeiro andar. É como se o mundo quisesse confirmar. Pessoas começam a aparecer, nuas, desorientadas. Algumas gritam, outras choram. Jai sente um frio na espinha. Eu conheço essas expressões. A bruxa ao lado dele observa a cena com naturalidade demais. Vieram muitos dessa vez. Ela então olha para ele e pergunta: Agora você entende porque eu disse aquilo antes. Perguntar a alguém como veio parar ao caos é uma pergunta que nunca deveria ser feita aqui. Ela aponta para as pessoas ainda em choque e cumprimenta. Esse é o mundo dos mortos, o caos. Ele engole seco. Então as pessoas vêm para cá, depois de morrer na Grande Terra. Exatamente. Ela não suaviza nem um pouco. Morrer aqui, por outro lado, é o fim definitivo, sem volta. Quando alguém morre no caos, vira nutriente para a árvore da miragem. Ela vira o seu olhar rápido para ele. No seu caso, por já ter morrido antes, você nem sangue vermelho vai derramar. Antes que ele consiga processar isso, um esquadrão de soldados se aproxima. O líder ergue a voz, firme. Todos em fila, coloquem isso no corpo e sigam para o auditório. Os recém-chegados obedecem em pânico. O oficial ainda repreende um dos garotos, mandando ele endireitar a postura e ironizando. Neste momento, a bruxa chama por ele. Ei, James! O guarda se vira surpreso, ainda mais ao ver ela pessoalmente. Ela explica casualmente que só pegou aquele caminho por acaso e pede para entrar logo. Desculpa, Minora, mas as coisas mudaram. Agora todo mundo precisa apresentar um certificado para entrar no castelo. Ela regala os olhos. O certificado? Aquele ultrapassado distribuído pelo grande irmão. Ela olha para o Jai e pensa. Justo agora. E ele claramente não tem um. Então ela tem uma ideia. Que distração a minha. Acho que deixei o meu para trás. Será que não tem como resolver isso de outra forma? Ela tira um chifre de besta de 2 chifres. Os olhos de James brilham por um momento. Ele engole seco. Eu vou checar o seu certificado. Mas todo mundo ali vê claramente o suborno acontecendo. E Minora sorri satisfeito enquanto passa. James então se vira para o protagonista. E você? Cadê o seu certificado? Eu não tenho. Então você não entra. Já leva a mão calmamente à cintura. Minora regala os olhos. Ei, o que você pensa que está fazendo? Não me diga que está pensando em matar os guardas. Ela entra em pânico por dentro, mas ao mesmo tempo percebe algo assustador. Ele conseguiria. Com um movimento só, acabaria com tudo. E depois ainda perguntaria tranquilamente se ela vai entrar ou não. Espera. Ele está comigo. Antes que o James responda, uma presença se aproxima. O que está acontecendo aqui? O coração de Minora bate mais rápido. Ela reconhece aquela voz. Droga, ele chegou. Os soldados se alinham rapidamente. Esse é Calton, cabeça de touro, o oficial de posto de controle do norte, o menos corrupto de todo o caos. Calton pede explicações e escuta tudo, e então encara Jai.
Sem certificado não pode entrar. Por quê? Jai pergunta. Carlton responde em tom solene. Pela lei de entrada de Gordon, artigo 27, parágrafos 4. No mesmo instante, algemas espirituais surgem. Minoura sente o peso da habilidade. Ele usou um decreto, mas antes que o efeito se complete, Jai dá uma estocada direta no decreto. Ele se desfaz. Pare com isso. Não me interesso pela sua lei. Carlton fica surpreso e chora. O que está escrito no certificado? Carlton então explica. Nome verdadeiro, organização, classe, habilidades, histórico criminal, corrupção espiritual. Jai ouve e responde simples. Eu não preciso disso. Carlton tenta usar outra lei. Correntes de prata surgem e avançam. Elas se quebram como se fossem nada. O silêncio é absoluto. Como? Carlton não entende. O meu decreto não funciona em você? Jai então pergunta com calma. Não basta fazer o que ela fez? O chifre, o suborno, a Minoura congela. O medo se espalha entre os soldados envolvidos. Jai arremessa o chifre na direção de Carlton. Pegue isso e me deixe entrar. James entra em desespero. Você ousa subornar um oficial, ele deve ser executado agora. Mas Carlton apenas ignora. Ele encara o garoto. Seu nome é Jai Huan? Sim. Carlton sorri levemente. Estive esperando por você. Enviado do Crampier Verde. E nisso, Carlton começa uma medição em mim. E o aparelho que ele está usando identifica que a corrupção espiritual da garota ultrapassou os 15% e é recomendado que ela receba tratamento imediato. Carlton fala que o espírito dela está corrompido, falando que nem precisa dizer o que ela deve fazer. Ela diz que já entendeu, mas Jai não entende esse papo de corrupção espiritual. A garota diz a Jai que ele não sabe de nada. Ela explica que a corrupção espiritual é uma doença crônica, que todos no caos pegam e corrompe o espírito apenas por existir ali. É por isso que os chifres das bestas são valiosos. Eles são usados para tratar a corrupção espiritual. Ela conseguiu alguns de graça por causa de alguém. Carlton diz que agora irá avaliar Jai, colocando aquele objeto no rosto dele. Um aviso do equipamento surge. O resultado é que ele é incapaz de medir o nível de corrupção espiritual. James e Carlton ficam surpresos. O medidor mostra 0 de corrupção. Carlton decide devolver os cristais de cetro, falando que irá devolver, já que a avaliação acabou. Jai fala que então Carlton não precisa dos chifres. Carlton comenta que os cristais de cetro não são algo para se entregar facilmente a outra pessoa, chamando Jai de enviado do clã Pieres Verde. E ele, por sua vez, nega ser do clã. James pergunta ao Carlton se está tudo bem deixá-los irem assim. Ele então pergunta se ele sabe o que é um cristal de cetro. James responde que é um item valioso, que amplifica o poder espiritual. Carlton confirma, mas diz que não é só isso. James nota na mão de Carlton ferida e pergunta se foi por causa do cristal. Carlton explica que, a menos que seja do clã Pieres Verde, não é possível manusear os cristais sem sofrer corrupção. Só eles podem portá-los com segurança. E finalizando a conversa deles, James questiona como ele pode confiar tanto assim em Jai. Carlton fala que não confia, mas que confia no espírito dele. Ele diz isso se lembrando de quando avaliaram a corrupção espiritual de Jai Huan. James lembra que o equipamento deu erro. Carlton diz que o aparelho nunca deu erro. Ele simplesmente não conseguiu medir a corrupção espiritual. O espírito de Jai é mais puro do que o de qualquer um no caos. James fica chocado, perguntando como isso é possível. Carlton diz que não é isso que importa, e que aqueles que estão perto do castelo irão julgá-lo. Agora James está sendo confrontado por Carlton, o que acusa de ter permitido que alguém passasse por ser subornado, e pergunta se isso está correto. Enquanto isso, Jai Huan anda por estradas complicadas, reclamando em seus pensamentos que tem um peso morto atrapalhando. Ele lembra que Minoura levou um sermão gigantesco de Carlton, ficando atordoada e pedindo para que Carlton parasse de falar. Em seguida, Carlton fala para Jai que ela ficará bem depois de voltar a si, e pede para ele aproveitar bem a estadia no castelo de Gordon. Jai Huan pensa que os efeitos das habilidades do decreto de Carlton duram muito tempo e que ele é uma pessoa bem problemática. E nisso, ele fala com alguém por ali, dizendo que está procurando por um ferreiro especializado em espadas. Um outro olha lá de baixo, prestando atenção no que o prota está falando. Jai questiona se existe algum ferreiro capaz de manusear uma espada desse nível, mais uma vez exibindo sua arma em público. E aquele homem lá embaixo, aparentemente, já quer roubar Jai. E depois de um tempo, a garota volta a si. Jai pergunta se ela finalmente está recobrando os sentidos e manda ela seguir o seu caminho. Ela pede para ele esperar, dizendo que ele está sendo duro demais ao jogar
jogá-la de lado e pergunta se ele ainda está com raiva porque ela tentou deixá-lo na entrada do castelo. Ela diz que era só uma piada e pede desculpas. Jae Hwan diz que ela e ele são diferentes e que é melhor ela ir embora agora. Ela protesta, dizendo que ele nem sabe andar por ali e pergunta que confusão ele planeja causar sozinho. Ele diz que pode simplesmente perguntar às pessoas. Ela responde que ele pode perguntar a ela, pois conhece o lugar como a palma da sua mão. Ele comenta que vai encontrar um pesadelo. A garota então diz que tem uma ideia de onde pode haver um pesadelo e pergunta se ele quer que ela guie. Mas antes disso, já nota que parece haver alguns caras com negócios a resolver com ele. Um grupo de homens aparece. Um deles diz: "Eu encontrei ele", e pergunta se são os caras com uma espada boa. O outro pergunta sobre uma espada flamejante. Jae diz que não se lembra de ter dito isso. Minoura pergunta quem são eles, mandando que saiam dali se não quiserem se ferir. Os homens começam a falar de forma confusa e repetitiva. Um deles diz que seu irmão mais novo fica animado quando ouve palavrões. Outro diz que xingamentos são ruins para o desenvolvimento das crianças. Eles exigem que Jae Hwan entregue a espada. Jae Hwan apenas se recusa, simplesmente dizendo: "Eu não quero". Minoura então pergunta surpresa se aquele homem enorme é o irmão mais novo. Eles repetem a exigência da espada. Minoura questiona muito surpresa novamente. Como raios aquele homem pode ser o mais novo? E manda pararem de mentiras. Isso provoca uma reação. A criança enorme grita: "Eu pondo palavrões", e então avança contra Jae Hwan, que responde com uma estocada nos seus braços, destruindo tudo atrás dele. Jae comenta que eles são barulhentos. Um dos irmãos grita, chocado, que Jae Hwan cortou as mãos de seu precioso irmão mais novo. Eles gritam que nunca vão perdoá-lo e que ele pagará o preço por matar o seu adorável irmão. Outro irmão corrige, dizendo que ele não morreu ainda. Eles então gritam que vão mostrar a Jae Hwan a conexão entre irmãos. A cena termina com o início de uma luta. Depois de toda aquela discussão, eu estava limpando a lâmina, a gosma espessa, algo que naquele lugar insistia em se passar por sangue. Escorria devagar pela espada, grudenta como um cheiro metálico estranho. Enquanto eu passava o pano, ela observava. Inacreditável. Você resolve tudo com uma única estocada. Sério, o quão absurdamente fortes são suas outras habilidades? Não existe outras. Eu só sei estocar. Ela soltou uma risada curta e incrédula. Ah, claro. Estocada média, estocada pesada, estocada séria, algum combo secreto de estocadas também? Não queria dizer nada, mas você tá parecendo aquele careca de capa. Você tá falando sério? Agora que penso nisso, conheci alguém assim, usava só uma técnica, mas no caso dele era corte, não estocada. Só corte? Então, por que o ataque de antes errou? Errou? Não entendi. Você explodiu o teto acima da gente, apontou para cima, escorregou no controle da força? Balancei a cabeça. Não, tinha alguém do outro lado, usando invisibilidade. Aquilo estava me irritando. Resolvi dar um susto. Ela me encarou como se eu tivesse dito algo completamente insano. Quem diabos assusta alguém explodindo o telhado? Todo mundo faz isso. Respondi sério. Ela suspirou fundo, desistindo de discutir, e logo mudou de assunto. A gente precisa pensar no nome para sua técnica. Não precisa. Precisa sim. Que tal Perfurador, Destruidor das Trevas, ou Golpe Infinito de Asura? Não gosto dos nomes estranhos. Anda logo e cala a boca. Foi assim que chegamos a outro distrito. Ela apontou para o prédio à frente, com um brilho quase respeitoso no olhar. Oficina do Crepúsculo, fundada por um pesadelo. É a maior oficina de Gorgon. Uma voz veio de dentro. Vieram fazer um pedido? O jovem apareceu, meio sem graça. Explicou que encomendas estavam atrasadas, que o gerente não estava presente e que o gerente assistente estava ocupado testando os artesãos. O melhor seria comprar algo pronto. Foi então que nos levou até o fundo da oficina, onde vários artesãos cercavam uma espada peculiar. Essa lâmina foi feita a partir de chifre e uma besta de 4 chifres. Explicou. Falta só abrir um orifício no punho para inserir a gema. Todos queriam tentar. O problema era simples. Ninguém conseguia sequer arranhar o material. Martelos quebravam, ferramentas se despedaçavam. A frustração era visível. O gerente assistente, Meikael, observava com os braços cruzados. Se alguém conseguir abrir um buraco aí, ganha o posto de gerente assistente pelo resto do dia. O silêncio percorreu a sala, olhares intensos, e ninguém avançou. Eu então dei um passo à frente. Posso tentar? Tentaram me impedir, mas Meikael levantou a mão curioso. Um artesão viajante, murmurou ele. Boa sorte. Os aprendizes não conseguiram nem riscar isso. O buraco é aqui? Perguntei apontando. Acho que eles são incompetentes? Retrucou. Esse material é absurdamente difícil de trabalhar. Eu apenas não respondi.
Apenas toquei o chifre com um único dedo. O impacto abafado fez o ar vibrar. O buraco surgiu instantaneamente. E o silêncio pela sala foi absoluto. Pronto, falei, girando a espada com uma mão. Posso ser o gerente assistente? Antes que alguém respondesse, a lâmina começou a rachar em segundos. Virou pó diante de todos. Ah, quebrou. Murmurei, genuinamente surpreso. Michael explodiu, gritou, xingou, falou sobre valores, seitas, contratos. Disse que eu devia a cabeça por aquilo. Eu apenas cocei a nuca. Ah, peguei leve demais. Leve? Minoru arregalou os olhos. Como assim, leve? Quebrar algo completamente fácil, expliquei. Difícil é quebrar só um pouco. Michael riu de nervoso. Um pedido de desculpas, não pago um chifre disso. Isso valia uma fortuna. Ah, relaxa, eu reembolso. Disse tirando algo da bolsa. Quando o objeto apareceu, o ar mudou. Um chifre, de uns 5 chifres, alguém sussurrou. De Garnak, e eu confirmei. É melhor que o anterior. A atitude de Michael mudou na hora. É claro que aceitamos, querido cliente. Ótimo, respondi. Então posso usar a oficina um pouco? As portas foram fechadas imediatamente. Minoru se despediu, dizendo que tinha assuntos urgentes. Quando ficamos a sós, Michael respirou fundo. Ei, como você conseguiu isso? Eu cacei. Sozinho? Sim, respondeu Jai. Ele demorou a responder. Depois perguntou como poderia ajudar. Preciso de uma bainha. Nunca fiz uma do zero. Com o chifre de Garnak, arregalou os olhos. Que espada é essa? Mostrei a lâmina. Ele reconheceu na hora. Uma réplica rara, feita por um pesadelo. Linda e poderosa. Esse chifre é exagero. Talvez fosse melhor fazer uma nova espada. A lâmina começou a tremer, de fome. Ela escapou da mão de Jai e avançou sozinha, devorando o chifre. Michael palideceu. Uma arma espiritual de elite. A espada evoluía diante de seus olhos. A forma mudando e a energia crescendo. Vai precisar de um novo nome, disse ele em choque. Armas espirituais perdeu nome após grandes evoluções. Mas você perdeu materiais agora. Sem problema, eu respondi. Tenho mais um chifre. Ele riu de nervoso, percebendo tarde demais o tipo de pessoa com quem estava lidando. Então, como posso ajudar? Primeiro, falei, vou te mostrar como eu refino. Dentro do castelo de Gordon, na sala do comandante, o ambiente é silencioso demais. Um homem de aparência mais velha segura uma xícara de chá com firmeza, observando o vapor subir, enquanto escuta o relatório do espião ajoelhado só. O homem pede perdão antes mesmo de terminar. Diz que sabe que os ladrões foram massacrados, mas admite o fracasso principal. O alvo escapou. O homem mais velho ergue o seu olhar e pergunta como isso aconteceu. O espião engole seco. Eu não sei dizer ao certo. No instante eu estava no telhado e no outro eu acordei desmaiado e não vi o golpe. Esse cara aqui, pra vocês que não entenderam, foi aquele que o protagonista deu a estocada que destruiu todo o telhado. O comandante franze a testa. Aquilo não faz sentido. Ele havia detectado claramente habilidades de invisibilidade, não comuns, mas de um adaptado de terceiro estágio, nível mestre. Ainda assim, o homem não foi capturado. Então só uma explicação. O comandante conclui em voz baixa. Ele é no mínimo um adaptado de quinto estágio. E ele toma uma decisão. Enviei mais homens. Quero cada canto do castelo vasculhar. Nenhuma área fora do alcance. O espião concorda rapidamente. Se retira quando a porta se fecha e o comandante fica sozinho, sentindo o peso do tempo passar. Aguente só mais um pouco, murmura ele. Uma taverna fervilha de vozes. Uma garota anima a transmissão semanal do top 10 da Sydney, falando com empolgação exagerada. Como o último clipe, ela anuncia algo que todos ali reconhecem. O mais famoso do Little Brother, a conclusão dos Andar 99. O salão silencia. As imagens são mostradas em detalhes. Tudo que o protagonista fez, enfrentando o dragão de gelo, cada movimento, cada golpe. O que aconteceu com esse cara depois disso? Alguém pergunta. Aposto que todos os monarcas querem ele. Do que vocês estão falando? Não sabem? A torre foi suspensa. Suspensa? Suspensa por quê? Aposto que algum demônio maldito foi pego ultrapassando. Responde outro rindo. Deve ter fugido e largado o cultivo. Esse clipe aí deve ser falso. Alguns concordam com ele. Afinal, como alguém concluiria sozinho uma torre de primeira geração? Aquilo parecia absurdo demais. Um deles brinca que, se tivesse no lugar do sujeito, venderia a torre no mercado negro e sumiria. Risos se espalham. Cerveja é pedida, o clima relaxa, até a porta se abrir. E Minoru entra. O bar inteiro a observa. Olhares famintos.
Comentários sussurrados. Ela ignora todos. Caminha até o balcão e se senta. Não demora para um bêbado se aproximar, falando demais. Ela ergue os seus olhos frios e apenas diz: "Suma daqui." O homem ri sem jeito. Diz que não deveria fazer algo do qual vai se arrepender. Minoura não responde. Apenas pede mais bebida. E mais. O suficiente, pensa ela, para matar, para se matar por dentro. Depois de virar o copo, explode. Eu não acredito. Aquele maldito não tem o mínimo de escrúpulo. Quem ele pensa que é? O que ele acha que sabe? Querer, a dona do bar, intervém imediatamente. Já chega. Você nem consegue ficar bêbada. Pare de agir como uma criança. Minoura se cala por um instante. Se ele é tão filho da mãe assim, por que você ainda corre atrás dele? Minoura tenta responder e não consegue. Só sabe que, quando está perto dele, algo trava. Ela reclama que ele quebra tudo. Anda com aquela espada, como se regras não existissem. Lembra do sorriso de canto que ele deu, das coisas estranhas que sempre dizia. Lembra quando ela falou que ele não hesitava em usar a força, sem entender o que era o caos. E da resposta dele: "Nós não somos humanos." Aos seus olhos, ela lembra do olhar que ele lançou quando disse que os dois eram diferentes. Aquilo a derruba. Ele me fez sentir como se eu não fosse nada. Clary suspira, passa a mão no cabelo da garota. A vida aqui já é difícil para todo mundo. Não se mete mais nisso. Nem chega perto dele de novo. Minoura faz uma expressão contrariada, claramente querendo discordar. Se você ficar perto daquele cara, pode morrer de verdade. Clary cumprimenta, agora séria demais. Minoura pergunta: "Por que você está falando assim?" A resposta dela vem do céu. Um raio dourado atravessa a taverna e se dissipa em luz. Um pássaro dourado, usando algo parecido como ela, pousa diante dela e entrega uma carta. O selo chama a atenção imediatamente. Carlton Xavier, chefe do Porto do Norte, é endereçado a Minoura, dos Guerreiros das Sombras. Ela empalidece. Por que ele? Mundo, sentindo um pressentimento péssimo. Antes que possa abrir a carta, alguém interrompe. "Você é a bruxa do massacre?" O tom é agressivo e Minoura reage no instinto, puxando suas espadas. Mas não chega a desembaiar. Um homem segura seu braço e a ergue do chão com apenas um único braço. "Não tenho nada contra apresentações rudes, mas estou ocupado. Vamos deixar isso para depois." Ela se debate enquanto tenta soltar e ele apenas continua, falando que precisa que tenha algo que ela faça. Enquanto isso, em outro lugar, Michael tenta lidar com o chifre da besta de 5 chifres. O martelo se parte no impacto e ele cai sentado, apavorado, ao ver a alma da besta se manifestar diante dele. Não dá. Como alguém pode refinar um monstro desses? O medo paralisa. "Sai daí." O protagonista ordena. "Esqueceu que estamos fundindo?" "Não é isso." Michael responde, tremendo. "Você disse que ajudaria." Distorcendo o ar ao redor. "Então ajude direito," diz o protagonista firme.